No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o concurso da Lesp que aconteceu recentemente e muitos aqui tanto no canal quanto no Instagram me pediram para comentar sobre essa prova, para corrigir, então hoje nós vamos bater um papo sobre ela. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prova da Alesp. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que não será um vídeo de corrigindo a prova. E por que não será um vídeo de correção? Por um motivo muito simples, porque eu fui muito mal na prova e mesmo depois de saber o gabarito eu ainda continuo sem saber onde achar as respostas. Basicamente a realidade é essa. Mas como assim, né? Bom, a prova da Lesp, ela veio num nível de dificuldade que, pelo menos para mim, não vou dizer que surpreendeu, porque eu já esperava uma prova difícil para um cargo tão disputado como esse. Mas, vindo da VUNESP, né, que foi a banca organizadora da prova, realmente surpreendeu sim o nível de complexidade da prova. Mas vamos comentar então parte a parte. Primeiro vamos começar com conhecimentos básicos, né? Língua portuguesa. Língua portuguesa eu achei dentro do que se esperava da VUNESP mesmo. Questões fáceis, um pouco de questões de interpretação de texto e outras questões de gramática propriamente dito. Tem uma questão que eu não concordo até agora com o gabarito? Tem uma questão que eu não concordo até agora. Para mim, aquela questão de colocação pronominal está totalmente descabida, eu acho que não tem gabarito, mas é a minha opinião, tá? Ainda temos só o gabarito provisório, né? Não temos o gabarito definitivo, então vamos aguardar o que a banca vai falar. Mas, via de regra, as questões estavam com um nível de complexidade ok. Não estava assim muito fácil também, porque não é do padrão da VUNESP elaborar questões fáceis, mas estava num padrão aceitável que quem estuda para concursos e treina com a banca VUNESP sabe que ela não fugiu do padrão não. Raciocínio lógico e matemática, a mesma coisa. Eu tenho mais facilidade para aprender raciocínio lógico do que para aprender matemática. Na verdade, eu tenho um pouco de preguiça de aprender matemática mesmo, tenho preguiça de estudar coisas que eu já estudei lá atrás no ensino médio, tá? Então eu errei algumas questões de matemática, propriamente dito, por preguiça de estudar, realmente, porque eu sabia que ia cair na prova. A de raciocínio lógico eu achei ok, né? Sentenças lógicas lá. A parte de raciocínio lógico eu achei bem tranquilo, né? Condicional, caiu sequência também. Foram acho que 3 questões de raciocínio lógico e o restante de matemática, né? Tava dentro do esperado também. Direito, o que falar de direito, né? Bom, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já estudei para concursos de tribunais, eu comecei a minha vida aí de concurseiro estudando para concurso de tribunais, então eu já fiz 2 anos, né, de preparação de tribunais, estudando já fiz prova de TRT, já fiz prova de TJ, de TRF, de Ministério Público da União, e vou falar bem a verdade. Claro que todas essas provas que eu fiz era técnico, não era analista, porque eu não tenho formação em direito, então eu podia fazer nível médio, né? Mas todas essas provas que eu fiz, nenhuma delas eu encontrei uma prova de direito constitucional com um nível tão absurdo de cobrança como essa prova da Lesp. Isso se justifica porque o que acontece? Eles estavam querendo um analista do Poder Legislativo, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, óbvio que eles iriam colocar uma complexidade maior nas questões ligadas a direito, que era direito administrativo e direito constitucional. Mas não é que eles elevaram um pouquinho o nível. Quem fez a prova sabe que caíram coisas assim do tipo STF, STJ, jurisprudência, umas coisas bem complexas que eu olhei para a questão e falei assim, daí eu tô entendendo, porque eu comecei a prova por português, né? Eu sempre começo por língua portuguesa, porque é uma matéria que eu tenho mais facilidade. Então eu comecei por português e falei assim, ok, tá bonitinho, acho que fiz uns 80, 90%, dá para seguir. Fui para matemática e raciocínio lógico, mesmo as questões que eu errei, né? Eu errei acho que 2 ou 3 de matemática, ainda estava dentro do esperado, mas quando eu cheguei direito, eu falei assim, entendi, né? Esse vai ser a toada da prova daqui em diante, né? E realmente foi isso mesmo, porque foi só ladeira abaixo depois de direito, né? Direito realmente veio num nível, eu diria, o mais complexo de todos. Depois teve resoluções da Lesp, né? Resolução da Lesp. E aqui a banca, ela te avisou, aliás, ela nos avisou, né? Que ela ia focar nas resoluções. Tanto é que ela deixou essa resolução como item separado. Ela falou, olha, eu vou cobrar 8 questões ou 9 questões só de resolução da Lesp, então estude isso. Isso é muito bom, porque normalmente os concursos nem falam para você
quantas questões serão de cada assunto. Imagina se todos os conhecimentos específicos ele falasse lá, olha, vão ser 3 questões de acessibilidade, mais 3 questões de norma de desempenho e por aí vai. Seria muito mais fácil, né? Só que daí isso tudo tem um preço, né? Então a VUNESP o que ela fez? Ela falou assim, olha, vai ser essa resolução, que tem mais ou menos acho que umas 50 páginas a resolução, da LESP. Eu tô te dizendo que serão 8 ou 9 questões disso, só que em troca eu posso cobrar qualquer coisa. E ela realmente cobrou o que ela quis, ela fez um estrago nessa prova, né? Resolução estava bem acima do esperado, mas não dá nem para cobrar da banca, porque se você devorou aquela resolução, provavelmente você acertou as questões. Mas vamos chegar ao que todo mundo está esperando, que são os conhecimentos específicos em arquitetura. Mas antes da gente falar, a gente prosseguir falando dos conhecimentos específicos, eu já vou pedir o seu like e a sua inscrição nesse vídeo, porque eu vivo esquecendo de pedir, e daí vocês não deixam o like. Deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar crescendo aqui no YouTube e fazendo com que esse vídeo seja entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixa o seu like para mim. Mas continuando, vamos falar então de arquitetura. O que dizer de arquitetura, né? Olha, eu já vou falar minha pontuação na prova, porque eu acho que não vai mudar muito. O gabarito foi apenas preliminar, mas não sei quando vai sair o gabarito definitivo, porque a banca não colocou a data, né, no edital. Mas eu fiz 43 pontos, que é o mínimo do mínimo para você conseguir ter a redação corrigida. Tem esperanças de ter a redação corrigida? Não tenho, vou falar bem a verdade, porque são 60 redações, né, 60 primeiras, acho que foram 500 inscritos, e acho que dificilmente os 60 primeiros não terão atingido uma nota acima da que eu fiz. Sei que muita gente falou que a prova estava difícil, que foi mal, mas sempre tem aqueles que vão muito bem, né? Então não, acho que foi uma nota vergonhosa, inclusive acho que foi a pior nota que eu já fiz. Não, pior nota não, porque eu fiz um concurso, meu primeiro concurso de arquitetura foi do TRT 15 e eu consegui ir pior nisso porque eu não consegui nem fazer os 50%. Foi o começo de tudo, né? Mas essa prova estava num nível de dificuldade altíssimo, pelo menos eu achei, já venho fazendo provas de arquitetura há alguns anos e achei realmente bem difícil. Conhecimentos específicos é assim, eles colocaram um nível lá em cima, né? Vou ser bem sincero, eu acertei 10 questões pelo gabarito preliminar, acertei 10 questões. E eu vou falar bem a verdade para você que na hora da prova eu tinha certeza assim que eu marquei com convicção uma questão. E adivinha, eu errei essa questão ainda, porque eu interpretei a questão de uma forma baseada em uma legislação, mas na verdade ele estava pedindo uma outra norma, a norma 17 mil e alguma coisa, que eu não achei para baixar, é uma norma de 2021 e não estava disposto a pagar também para adquirir a norma, né? Então acabei não estudando a norma e foi justamente a questão dessa norma que foi cobrado na prova. E daí também errei a questão. Então isso quer dizer que das 10 questões que eu acertei, as 10 foram no chute. Eu vou falar bem a verdade que foi isso mesmo. As 10 foram no chute. Eu achei a prova assim no nível fora de série. Mas é bem interessante a gente fazer uma reflexão, porque se você fez essa prova e na verdade você estava começando a estudar para concurso e a primeira prova que você fez foi essa, você não pode, não deve desanimar. Por quê? Essa foi uma prova fora da curva. Normalmente, as provas organizadas pela Banca VUNESP não são nesse nível, só posso te garantir. Inclusive, eu acho que quem vai conseguir passar lá nas primeiras colocações serão aqueles candidatos que, ao invés de estudar a banca, estudaram o cargo, porque essa prova é o reflexo disso. Eu vivo falando aqui para vocês, tem que conhecer a banca, tem que saber qual banca você vai fazer a prova, porque cada banca, principalmente as bancas grandes, tem um jeito peculiar de cobrar os assuntos, né? Então, quando se trata da Banca VUNESP, quando você olha o edital, você até não combina, porque assim, o cargo é um cargo de analista legislativo e a banca é a Banca VUNESP. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a Banca VUNESP não consegue organizar provas difíceis? Não, tanto é que ela provou que ela consegue, né? Mas o que acontece é, a Banca VUNESP ela é conhecida por ser uma banca, dentre as grandes bancas que nós temos, né, FCC, FGV, VUNESP, ela é conhecida como uma banca mais leve, ela gosta de cobrar a literalidade da lei. E o que a gente viu na prova de conhecimentos específicos foi praticamente nada de literalidade de lei e mais interpretação. Ela pegou muitas questões baseadas em livros, baseadas em biografias, que até agora eu não consegui encontrar, na verdade, né?
questões de paisagismo cobrando fertilizantes, quando na verdade o que é mais cobrado em prova quando se trata de paisagismo são os estilos, né, de jardins, estilo inglês, estilo francês, nada disso. Ela foi para uma coisa bem técnica da área de paisagismo, né? E essa foi a atuada dela na prova inteira. Ela fugiu totalmente do que é o padrão VUNESP de ser. Então, quando eu digo que eu acredito que a pessoa que passar em primeiro, segundo, terceiro, serão aquelas pessoas que ao invés de ter olhado só a banca VUNESP, ter resolvido questões só da banca VUNESP, ampliou um pouco a sua visão e estudou o cargo. O cargo era analista legislativo. E quando você pensa, vou fazer uma prova para um cargo de analista legislativo, seja em qualquer área, você pensa, é uma prova difícil, é uma prova que talvez a FGV ou a Sebrasp organizaria essa prova, entendeu? Então você começa a se preparar para um nível de cobrança muito maior. E daí essas pessoas provavelmente se deram melhor. Eu não sei, eu acho, assim, puro palpite, tá? Porque não tem controle de nota de corte, nada disso. Mas eu acredito que a nota de corte será baixa, eu acho que vai ser bem baixa. Pelo que eu vi, muita gente me mandando direct lá no Instagram, falando assim, olha, fui mal, consegui fazer 30% da prova, consegui fazer 40%. Então eu acredito que uma grande maioria que estava preparada assim, tenha ido mal, então eu acho que a prova vai ser uma nota de corte baixa, mas também não acho que vai ser a nota de corte de 50%, né? Acho que, sei lá, normalmente as provas de concursos de arquitetura hoje em dia estão colocando o corte aí em 80%, 75%, essa talvez seja 70%. Não me espantaria que quem conseguiu fazer 60% da prova tenha a redação corrigida. Então o meu conselho para você foi mal na prova, nessa prova especificamente, isso não vai invalidar tudo que você estudou até aqui. Independente se você está começando agora ou se você, assim como eu, já está estudando para concursos há 3, 4 anos. Porque o que acontece? Essa é uma prova fora da curva. Eu tenho aulas, assim, já assisti aulas do professor Luiz Teles de raciocínio lógico, não sei se mais alguém aqui assistiu, e ele vive falando o seguinte, você não vai aprender raciocínio lógico se ficar tentando estudar a exceção. Estude a regra, porque a regra é que cai em concurso. E o que ele quer dizer com isso? Que você não adianta você resolver 5.000 questões e você querer aprender justamente aquilo que a banca cobrou uma vez em 20 anos, entendeu? Estude aquilo que mais é cobrado, porque passa em concurso que consegue dominar mais assuntos que são mais cobrados em prova. Não dá para você estudar tudo. Você não tem que se tornar um especialista em determinada disciplina porque você vai levar muito tempo para conseguir passar em concurso assim. Talvez nem passe porque você desanime antes. Então, estude o que é mais cobrado. O que eu estou querendo dizer é, essa prova foi uma exceção à regra. Você não vai, por favor, mudar todo o seu cronograma de estudo. Então agora eu não vou mais estudar 90-50, eu não vou mais estudar as NBRs, porque não é cobrado, porque a VUNESP fez uma prova que ela não cobrou isso, ela fez a prova inteira de conhecimentos específicos baseados em livros, em apostilas que ninguém sabe de onde ela tirou até agora. Não, você vai continuar o seu trajeto porque, como eu já disse, essa é uma prova que foge à regra. Quando foge à regra, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, não tem como ter controle, porque pode ser que a mesma banca VUNESP, que vai organizar diversos concursos por aí, por exemplo, o concurso de Jundiaí, que tem um salário muito bom também, inclusive é maior que o da LESP, ela cobre só literalidade, ela cobre a norma de elétrica, a norma de hidráulica, e aí você vai se basear só em livros, quando chegar na hora da prova você não vai ter base legal, porque a banca VUNESP ela é conhecida tradicionalmente por cobrar a literalidade da lei. Então, na minha opinião, não vale a pena você mudar a sua forma de estudar. O que vale a pena é o seguinte, é você ampliar a sua visão. Então, se a banca VUNESP está olhando para aquele livro, para aquela apostila, talvez valha a pena eu dar uma olhadinha para ver se eu consigo acrescentar no meu estudo, entendeu? Você não vai abandonar, não vai modificar a sua forma de estudar, mas você vai implementar coisas novas, porque tanto a VUNESP, a FCC, qualquer outra banca, elas sempre buscam inovar, porque elas querem estar à frente dos candidatos. Isso é normal. Quando você começar a achar que dominou determinada legislação, dominou o Estatuto das Cidades, dominou a 90-50, pode ter certeza. A banca vai dar um jeito de tentar inovar para você fugir, acordar para a vida, entendeu? Então não caia nessa que já sabe tudo, porque isso não funciona.
As bancas elas sempre vão querer estar um passo à frente de você. Então você precisa ampliar a sua visão e não estudar só aquilo que está todo mundo estudando. Isso eu acho que é o grande aprendizado que eu tirei dessa prova. Não fique focando apenas nas legislações ou só no que a banca Vunesp costuma cobrar, porque a banca Vunesp também consegue se inovar e surpreender os candidatos, como ela fez nessa prova. Mas me conta aí, como que você, se você fez essa prova, como que você se saiu? Me fala aí o seu desempenho, me fala se você achou fácil, se achou difícil. Eu tô procurando alguém que fale que essa prova foi fácil, porque até agora eu não achei. Todo mundo que veio falar comigo falou que a prova estava difícil. Então eu acho que não tenho chance de ter a redação corrigida, mas desejo muita boa sorte para quem for um pouco melhor que eu e que vá ter essa redação corrigida. Falando em redação, eu achei o tema tranquilo, né? Inteligência artificial é um tema bem cara de Vunesp. A Vunesp adora temas relacionados à tecnologia, temas relacionados à informação, né, de uma forma geral. Então achei um tema bem tranquilo de discorrer. Acho que fiz uma boa redação sim, porém não acho que ela será corrigida. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas aí para os próximos vídeos e até o próximo vídeo.